Galera, mais uma questão para servir de modelo para vocês responderem as questões. Aqui o modelo da questão vai ser a 10. Então, questão 10 da atividade, ok? Então, esse exemplo aqui ele fala o seguinte. Um trem realiza uma viagem da cidade A para a cidade B, que distam, ou seja, a distância entre elas, né? Que distam 500 quilômetros de distância entre ambas. Sabe-se que 30% da distância o trem percorreu com uma velocidade de 100 km por hora. O restante da distância foi percorrida com velocidade de 80 km por hora. Determine a velocidade média desenvolvida pelo trem para realizar a viagem. Então, vamos ver aqui, tem algumas alternativas aqui, vamos ver aquela que mais se aproxima, né? Já que aqui está dizendo aqui, letra A, aproximadamente 77 km por hora. Letra B, exatamente 80 km por hora. Letra C, aproximadamente 100 km por hora. E letra D, exatamente 50 km por hora. Letra E, aproximadamente 35,55 km por hora. Vamos ver aqui o que vai dar aqui de alternativa, né? Vamos separar aqui. Então, fazemos aqui essa linha, vamos separar e vamos começar a resposta. Vou colocar aqui, resolução. Esse tipo de questão, a gente precisa fazer a interpretação do seu enunciado, né? Aqui, vou fazer o desenho aqui para vocês verem como é. Aqui nós temos a trajetória do trem, do corpo, do móvel, da partícula. Aqui nós temos a cidade A. Aqui nós vamos ter a cidade B. A distância que existe entre uma e outra, segundo a atividade, é 500 quilômetros. Então nós temos aqui essa distância. O valor que aparece ali é dizendo que dessa distância, 30% dela foi percorrido com, olha só, 30% dela foi percorrida com velocidade de 100 km por hora. Perdão, essa aqui eu anotei errado, viu? Essa medida aqui ela não é 80 km por hora. Eu fiz a anotação errada. A medida dela é 70 km por hora. Pronto. Essa é a medida para ela. Vamos completar o raciocínio. O restante desse percurso ele foi feito com 70 km por hora. Então, nessa interpretação, a gente nota que uma parcela dessa distância aqui vale 30%. Aí a gente precisa saber quanto é 30% de 500. Já que a distância toda aqui é 500 km, a gente vai fazer a parte onde ele diz aí, a primeira parte, nós vamos fazer assim. Então, 30% de 500 quilômetros é igual a, ou seja, 30% vezes, né, que é o de 30% de 500 vezes 500, isso aqui é só para determinar um ponto de cálculo. 30% de 500 nós vamos ter 30 dividido por 100, né, que é a representação do 30%, vezes 500. Isso nos dá, olha só, como é bem simples você fazer. Elimina esse zero aqui com esse, elimina esse com esse, e os números que restam é 30, 5 e 1. Então, 30 vezes 5 vai dar 150, dividido por 1, 150. Então, aqui nós temos a medida de 150 km. Então, meu querido, a primeira distância, no qual foi realizada com essa velocidade aqui, de 100 km por hora,
equivale a 150 km. Então, eu interpreto assim: dos 500 km total que existem entre as duas cidades, 150 km foi percorrido com uma velocidade de 100 km por hora. O restante dessa distância, quanto é o restante dessa distância? É 500 menos 150. Então, esse restante foi percorrido com essa velocidade. Aí vem o comando da questão: determinar a velocidade média desenvolvida pelo trem para realizar essa viagem. E temos aqui as alternativas. Então, a gente já fez aqui quanto vale 150, a primeira medida, né, que é 150 km, e agora a gente vê quanto é esse restante. Então, nós temos aqui, 500 km menos 150 km é igual a 350 km. Essa medida aqui é o restante da distância. Então, vamos fazer aqui a seguinte situação. Aplicando a fórmula da velocidade média, nós temos V1 no primeiro trecho. V1 será a distância 1 dividido pelo tempo 1. Quem era a velocidade 1? Ora, a velocidade 1 desenvolvida foi naquele ponto onde ele fala que 30% da velocidade da distância foi percorrida com uma velocidade média de 100 km por hora. Então, você vai e coloca 100 no lugar de V1, já que você está chamando que isso aqui é a primeira velocidade que aparece, para a primeira distância referente ao primeiro tempo. Então, a nossa ideia aqui é procurar o valor do tempo, cada tempo que existe nos dois trajetos. Então, essa distância equivale a 150 km. 150 km. Dividido pelo tempo 1. Nesse caso, fazendo produto dos meios pelos extremos, a gente vê que o tempo 1 vai ser o 150 dividido por 100. Então, você faz as continhas realizadas, você vai ter isso aqui, ó. 150 dividido por 100. Isso representa o primeiro tempo de 1,5 hora. Porque a gente tem quilômetro aqui e na velocidade nós temos quilômetro por hora. Os iguais se eliminam e resta só hora. Então, eu acabei de encontrar, de expressar o valor do tempo gasto pelo trem para percorrer 30% da distância. Ok? A partir daqui, a gente faz o segundo cálculo para descobrir o segundo tempo. Veja como vai ser. Velocidade 2 é igual a distância 2 dividido pelo tempo 2. Tempo esse que você está determinando, né? Que ele é o 2. Então, a velocidade 2 existe? Existe. Olha ela aqui, ó. 70 km por hora. Essa velocidade 2 foi feita no restante do percurso. Então, eu devo pegar o restante do percurso em relação ao espaço também. Então, quem é a distância 2? É o restante do espaço que existe entre as cidades. Esse restante nos deu o valor de 350. Então, eu vou substituir aqui. Velocidade 2 é 70 e a distância 2 vai ser de 350. Isso é o tempo 2. Fazendo as continhas, a gente vai ter tempo 2 sendo 350 km dividido por 70 km por hora. Isso vai nos dar um tempo 2 igual a, elimina o zero com outro zero, 35 dividido por 7 é igual a 5 horas. Então, encontramos aqui o outro tempo. Então, vamos ver ao todo qual foi o tempo gasto pelo trem para percorrer os 500 km. Ele gastou 1 hora e meia
no primeiro trajeto, ou seja, em 30% da distância, e o restante ele fez o percurso em 5 horas. Como é a questão? Pede no comando aqui, determine a velocidade média desenvolvida pelo trem. Para realizar a viagem feita é de A para B. Então a viagem feita é com os 500 quilômetros. Por que eu realizei esses tipos de cálculo aqui? Porque não veio dizendo qual foi o tempo gasto para realizar esses 500 quilômetros. Então eu sou obrigado a procurar o tempo, primeiramente o tempo, para poder depois eu fazer a minha velocidade média final. Ok? E aí a gente vem fazer a velocidade média. Vamos fazer ela aqui abaixo, nesse local aqui, abaixo da questão. Então, nossa velocidade média total vai ser de a distância, que é o ΔS, né? Dividido pelo ΔT. Então, esse ΔS vai ser a distância total, que é de 500 quilômetros, dividido pelo ΔT, que é meu tempo total. É 1,5 hora mais 5 horas. O que vai nos dar 500, isso aqui medido em horas. Isso vai nos dar, portanto, 500 quilômetros dividido por 6,5 horas. Esses cálculos realizados, nós vamos ter aqui uma velocidade média de, acredito eu que deva ser, fazer a continha, né? O valor encontrado vai ser de 76,92 quilômetros por hora. Então, esse valor aqui, vocês veem aqui que ele está aproximado, né? Então, vamos buscar nas alternativas um valor que seja ou igual a isso aqui ou próximo disso aqui. É um valor aproximado. Então, se é um valor aproximado, permanece letra A, permanece letra C, permanece letra E. As outras, todas elas, erradas, porque ele não deu um valor exato. Então, já está errado essas aí. As outras duas. Então, aproximadamente 77. Bom, nós tivemos ali 76,92, né? Vamos ver a alternativa C. Aproximadamente 100. Está muito distante. Letra E, aproximadamente 35,55. Muito pouco. Então, nossa resposta é realmente a letra A. Aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado, errado e aqui está correto. Então, nossa resposta é a alternativa A. Ok? Galera, espero ter ajudado vocês com esses vídeos. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço.